A palavra longanimidade tem sua origem no latim longanimitas, derivada de longus, longo, e animus, alma, espírito, ânimo. Assim, etimologicamente, longanimidade significa ter um ânimo longo, ou seja, paciência estendida, resistência diante da adversidade. No contexto bíblico, longanimidade é mencionada como uma das manifestações do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, versos 22 e 23, contrastando com as obras da carne descritas nos versículos anteriores, em Gálatas 5, versos 19 a 21, como inimizades, ira, dissensões e invejas. A longanimidade se opõe a esses comportamentos porque representa uma paciência divina, uma disposição de suportar com misericórdia e esperar pela transformação do outro. O conceito grego correspondente à longanimidade no Novo Testamento é macrotimia, que significa grande paciência. Esse termo é frequentemente usado para descrever a paciência de Deus com os pecadores, um aspecto essencial de sua misericórdia e graça. Longanimidade na pregação e teologia. Pregadores do passado e do presente têm enfatizado a longanimidade como um reflexo do caráter de Deus. Pregadores do passado como Agostinho de Hipona, 354-430 d.C., enfatizou a longanimidade como um atributo essencial de Deus, destacando que Deus espera pacientemente a conversão do pecador. Em sua obra, Confissões, descreve como a longanimidade divina o alcançou. John Wesley, de 1703 a 1791. No movimento metodista, Wesley pregava que a longanimidade era uma evidência da santificação do crente. Para ele, essa virtude permitia ao cristão suportar ofensas e amar seus inimigos. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Spurgeon muitas vezes conectava a longanimidade com a graça de Deus e a cruz de Cristo. Ele argumentava que a paciência de Deus em não destruir imediatamente os pecadores é uma demonstração da sua misericórdia. Pregadores contemporâneos como John Piper enfatiza a longanimidade de Deus como um aspecto de sua soberania e graça, lembrando que Deus espera pacientemente para que mais pessoas se arrependam. Tim Keller relaciona a longanimidade com a cruz de Cristo, argumentando que Deus foi longânimo ao suportar o pecado do mundo até o momento da redenção em Cristo. Paul Washer aborda a longanimidade como parte da verdadeira regeneração do crente. Pois um cristão genuíno demonstra paciência e perseverança diante das dificuldades. A longanimidade de Deus é perfeitamente demonstrada na cruz de Cristo. A Escritura nos ensina que Deus não destruiu a humanidade imediatamente após o pecado e sim mostrou o seu amor doando o seu único filho, Jesus. Em 1 Coríntios 1, 18 e 19, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A cruz é um testemunho da longanimidade de Deus. Ao invés de julgar imediatamente a humanidade, Deus suportou o pecado até que Cristo viesse como Redentor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Isso demonstra que a paciência de Deus não é passividade, mas uma extensão da sua misericórdia. Ele não deseja que ninguém se perca, mas aguarda com longanimidade para que o pecador seja incluído na salvação por meio de Cristo na cruz. A inclusão do pecador e o chamado ao arrependimento. A longanimidade divina não significa aceitação do pecado, mas oportunidade de arrependimento. O apóstolo Paulo testifica isto no livro de Timóteo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1, verso 16. A longanimidade, descrita como parte do fruto do Espírito em Gálatas 5, verso 22. Não é apenas paciência comum, mas uma disposição espiritual de suportar ofensas, crer na transformação do outro e confiar no tempo de Deus.
Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12b.